Bem-vindos ao 80-20, o podcast onde juntos cozinhamos para uma vida melhor. Eu sou Inês Chimas, chefe de cozinha natural. E eu sou Mafalda Almeida, nutricionista funcional. 80% são rotinas saudáveis e 20% sem culpa. Aqui o equilíbrio fala mais alto, porque no final todos temos um objetivo comum: viver por mais tempo e com mais qualidade. Neste podcast falamos sem filtros e sem extremismos. Queremos ajudá-lo a digerir novas ideias, a aprender verdadeiramente a cuidar o corpo de dentro para fora e a questionar o que sempre foi rotina. Juntos queremos abrir caminho para a mudança e para o crescimento enquanto indivíduos e sociedade. Hoje vamos falar de algo que acompanha a nossa vida: pão. O pão antigamente era feito de uma forma muito simples: farinha, água, massa-mãe e fermentação. Era um processo respeitoso que trazia tanta tradição. Hoje fica a dúvida se o pão tem qualidade, se não tem qualidade, se vale a pena, se é bom, se deve estar na nossa alimentação. E esse é o tema que lhe vamos trazer hoje. Vamos falar com o Diogo Amorim, da Gleba, que nos vai ajudar a perceber o que é um cereal de qualidade, o que é moagem, o que é massa-mãe, o que é fermentação, o que é um bom pão e como escolher um bom pão. Fala, Diogo. Muito obrigado mais uma vez. Pronto, sem dúvida, acho que são ótimos pontos. Acho que poucos são os alimentos que intrinsecamente possam ser demonizados de forma absoluta. De um modo geral, há sempre um enquadramento e certas circunstâncias para esses alimentos existirem e, lá está, em determinadas circunstâncias, preparados de determinada forma, são certamente válidos para a alimentação humana. Também há que considerar que nem todos os humanos são iguais, não é? Portanto, têm necessidades diferentes, dependendo um bocado do seu ADN, do seu estilo de vida, também em grande parte, nomeadamente, obviamente, que consumir alimentos que têm uma grande densidade calórica, então é obviamente mais apropriado para pessoas que têm um gasto calórico também superior. Portanto, acho que também as generalizações, seja ao nível da forma como se fazem os alimentos, seja ao nível das pessoas que devem ou não consumir esses alimentos, acho que é difícil fazer generalizações absolutas. O que é para ti, o que distingue um pão artesanal de um pão comum? Pronto, o termo artesanal é um termo um bocado ingrato porque foi tão banalizado em termos de marketing pelas mais variadas empresas. Pelo que sei, não há nada na legislação portuguesa que defina exatamente o que é um pão artesanal e, como tal, mais do que labels vazios com o artesanal, acho que temos mesmo que tentar perceber um bocadinho mais o que é que caracteriza os pães que estão nas prateleiras dos supermercados, das padarias, etc. Para mim, um bom pão é feito a partir de boas matérias-primas. Isso é um starting point que para qualquer alimento é tremendamente importante. No caso da Gleba, nós compramos os cereais localmente, a agricultores que nós conhecemos, de variedades que são variedades locais, adaptadas ao nosso clima, variedades muitas delas antigas, que já fazem parte da vida daqueles agricultores há muitos anos. Portanto, essas boas variedades são cultivadas de forma responsável, de forma sustentável. Algo que é muito comum em climas mais frios e úmidos do que o nosso Alentejo, onde se cultiva ainda alguns cereais para panificação, é a utilização de glifosatos pré-colheita dos cereais. Portanto, essa é uma técnica que é usada para prevenir, obviamente, peste, ajuda a conservar o trigo e ajuda a acelerar a desidratação também do trigo e a acelerar a sua colheita no campo. E, portanto, isso é uma prática que, por exemplo, nos nossos agricultores, a aplicação de glifosatos não existe pós a sementeira. Portanto, isso é mesmo muito, muito importante. Portanto, ou seja, garantir que as práticas agrícolas são sustentáveis, garantir a qualidade dos cereais, das variedades, é um starting point super importante e que para mim é absoluto em qualquer alimento. Depois, transformar esses cereais devidamente. Hoje em dia também se fala muito sobre alimentos processados versus alimentos não processados. Lá está, o processado também é um termo
há pouco claro, porque se formos bem a ver, quer dizer, qualquer transformação que ocorra nas nossas cozinhas de um alimento é uma forma de o processar, incluindo até a fermentação. Quando pegamos em couve para fazer sauerkraut ou chucrute ou kimchi, não deixa de ser um método de processamento. Transformação, claro. Agora, tem que haver métodos de processamento que realmente jogam a favor das pessoas que consomem esses alimentos e não só apenas de conveniência e estabilidade linear e redução de custo do alimento em questão. Portanto, no caso da Gleba, no que diz respeito à tal transformação destes maravilhosos cereais, nós utilizamos duas técnicas que para nós são absolutamente core. A primeira é a moagem com mós de pedra. Nós integramos verticalmente a moagem para controlarmos todo o processo, desde grão a pão. E a moagem em mós de pedra é uma moagem integral que parte de um grão inteiro, com todas as suas partes, as fibras, os antioxidantes, os micronutrientes, os minerais, os diferentes tipos de proteínas, os ácidos gordos essenciais. Portanto, e esses grãos inteiros são convertidos numa farinha verdadeiramente integral. Nós trabalhamos apenas com farinhas de extração elevada, ou seja, a peneiração que fazemos é mínima ou inexistente de todo. Portanto, são farinhas acima de 90% do grão inteiro, ao invés das farinhas brancas do supermercado, que contêm 60%, 70% do grão, que literalmente é só a parte farinácea do grão, portanto é glúten e amido, convertido, que é muito rapidamente convertido em açúcares dentro do nosso corpo e que resulta em índices glicémicos muito elevados, às vezes a par com o índice glicémico do açúcar puro. Portanto, a conversão do amido em glicose é feita de forma muito rápida e eficiente dentro do nosso corpo. Portanto, utilização de farinhas moídas em mós de pedra que mantêm os nutrientes todos, que têm um índice glicémico mais baixo, não só porque há fibras e ácidos gordos, etc., que retardam a absorção dos açúcares, mas também a própria granulometria da farinha é superior, é mais grossa, portanto a absorção no corpo não é tão rápida, é mais lenta. Por último, segunda técnica super importante, fermentação natural com massa-mãe. Ao invés de um processo industrial com levedura ou com fermentos químicos, nós trabalhamos com uma cultura muito diversa e selvagem de diferentes micro-organismos. Bactérias láticas, montes delas, muitos tipos, à semelhança daquelas que fazem o kimchi, que fazem o iogurte, que fazem o sauerkraut, e também leveduras, mas selvagens. Esta panóplia incrível de micro-organismos resulta numa transformação brutal destes cereais, que, apesar de terem potencial nutritivo, também têm muitos fatores antinutricionais, como o ácido fítico, que nos impedem de absorver certos nutrientes. Esta fermentação natural vai aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes que existem nos cereais e que é um processo absolutamente brutal. Portanto, ganha-se saúde e propriedades nutritivas, ganha-se capacidade de conservação, porque estes peixes duram uma semana frescos, sem bolor, molinhos, portanto, durante imenso tempo, e ganha-se muito sabor. Portanto, a complexidade aromática de um pão de fermentação natural é completamente diferente e é um sabor ancestral, não é? É o sabor de sempre, milenar. Tem a acidez da fermentação, não é? Certo. Seguimos mesmo detectada. aliás, quase que cheiramos, agarramos no pão e já... Certo. E que funciona também como um conservante natural. E também a acidez, a redução do pH durante a fermentação, é um dos fatores que ajuda a contribuir para a maior biodisponibilidade dos nutrientes. Quando há uma fermentação, a fermentação no fundo é uma pré-digestão. Portanto, um ingrediente que já vem com toda a sua qualidade, todo o seu valor nutricional, que é um cereal que foi cultivado com cuidado. Portanto, foi cuidadosamente selecionado um cereal para ser trabalhado. Depois vai à mó de pedra, guarda tudo aquilo que lhe pertence, que é utilizado para depois adicionar a massa-mãe, a água e acredito que pouco mais no vosso pão. Sal marinho. E pronto. Portanto, a partir daqui, trabalhar com fermentação é tornar cereais que são difíceis de digerir por natureza, mas que são de uma qualidade incrível, mas que passam
pela fermentação e por este processo de pré-digestão que acontece a ser facilmente digeridos e, portanto, não há aquele efeito de barrigas inchadas, de uma quantidade de coisas que se sente hoje em dia quando se come o pão. E, portanto, para além disto tudo, há de facto essa questão do índice glicémico que eu acho que é importantíssimo, que é a diferença também está entre um cereal refinado versus um cereal integral, não é? Estamos a trabalhar com esse... Sim, eu gostava de fazer uma pergunta, Diogo. Na consulta muitas pessoas têm a dúvida sobre o que é um pão de fermentação lenta versus um pão de massa-mãe. A massa-mãe já explicaste um pouco o que é fermentação natural. Massa-mãe geralmente não tem estes fermentos. Como é que é a visão da Gleba neste aspecto que vocês usam? Pronto, realmente é possível fazer uma fermentação longa com levedura, com uma pequena quantidade de levedura. Não é a forma que nós fazemos as coisas, porque realmente resulta numa transformação a esse nível de digestibilidade, de conservação, muito mais ténue, muito mais incompleta, digamos assim. Quando se usa uma pequena quantidade de levedura e se fermenta a massa durante muito tempo, é sempre melhor do que fazer uma fermentação mais rápida, porque a realidade é que a farinha, composta naturalmente por cereal, tem enzimas endógenas que estão naturalmente presentes no grão. Então, um bocado à semelhança de uma demolha, em que simplesmente se hidrata o grão, a leguminosa ou o que quer que seja, e há também um aumento da digestibilidade do mesmo, deixar simplesmente a farinha fermentar, ainda que seja apenas com levedura, durante mais tempo, resulta numa ativação dessas enzimas que vão tornar o pão um pouco mais fácil de digerir. Mas depois, como eu falava há pouco, na massa-mãe temos acidificação, temos uma redução do pH da massa. E isso é particularmente importante no que diz respeito à ativação das proteases, que são as enzimas que degradam as proteínas. E nós sabemos que algumas das proteínas que compõem os cereais são proteínas muito complexas, grandes, de absorção muito lenta. O glúten, também muito demonizado hoje em dia por muita gente, não deixa de ser uma associação ou uma rede tridimensional que é formada por glutaninas e gliadinas, que são as duas proteínas que compõem o glúten e que dão muito trabalhinho a digerir aos nossos organismos. Portanto, a acidificação aumenta a atividade destas proteases que tornam estas proteínas complexas e grandes em proteínas mais pequenas e mais fáceis de absorver. Portanto, a acidificação também aumenta a biodisponibilidade de uma série de minerais que não estão acessíveis, mantendo-se o pH típico de uma massa com levedura e que com a tal acidificação conseguimos absorver mais minerais. Portanto, a biodisponibilidade aumenta ainda mais quando há massa-mãe versus apenas uma fermentação lenta com levedura. Sim, isso é uma dúvida que as pessoas têm e é super interessante. Sim, isso. Portanto, o melhor dos dois mundos é uma fermentação longa com massa-mãe, que é basicamente aquilo que nós acreditamos que deve ser feito e que é o que fazemos. Exatamente. Diogo, mas imagina, o que é uma fermentação longa? Existe a primeira fermentação, a segunda fermentação? Como é que isso... Sim, portanto, há sempre uma etapa que é a fermentação da massa-mãe. Portanto, a massa-mãe vai sendo alimentada com farinha e água e depois de ser alimentada tem que maturar, tem que fermentar, tem que acidificar e tem que, basicamente, esse processo serve para aumentar a concentração de micro-organismos nessa massa-mãe, para aumentar a sua atividade e o seu poder fermentativo. Não é? E esta é uma primeira fermentação, uma pré-fermentação antes de se fazer a massa final. Depois, esta massa-mãe é incorporada na massa que depois vai dar origem aos nossos pães, em percentagens que rondam os 10, 20, 30%, depende muito das receitas. Depois disto, há uma primeira fermentação à qual se dá o nome de estanca, mas que, tipicamente, a estanca é uma fermentação mais funcional, em termos tecnológicos, de panificação, do que propriamente uma fermentação que vai contribuir mais ou menos para o valor nutritivo do pão. A realidade é que se fizermos uma primeira fermentação antes de dividir a massa nas porções, depois vão dar origem aos pães, a massa que sai realmente muito elástica e extensível do processo de amassadura, nessa primeira fermentação ganha alguma estrutura e tenacidade.
que em particular para processos manuais, mais artesanais, ajuda a massa a ser trabalhada com mais facilidade. Portanto, essa primeira fermentação, quer dizer, obviamente que fazer uma estanca e depois dividir também prolonga um bocadinho o tempo total de fermentação, porque a realidade é que quando dividimos e damos a forma aos pães, acabamos por estar a retirar algum ar que foi ganho na primeira fase de fermentação. Não a totalidade, mas algum. Significa que depois o tempo total de fermentação vai ser um bocadinho mais longo com estanca do que sem estanca. Mas, portanto, tem aqui estes dois propósitos. Sim, ganha-se um bocadinho mais de sabor, talvez até um bocadinho mais de valor nutricional por se prolongar a fermentação, havendo estas duas, a primeira e a segunda. Portanto, a segunda é pós-divisão em enrolamento, quando se tem já a porção de massa formada que vai dar origem ao pão final, deixada a ganhar sabor, ar, leveza, portanto, nutrientes, e depois enfornar, depois ir ao forno. E esta é a segunda fase de fermentação. Falas muito nos nutrientes, eu acho isso super interessante porque, na verdade, fermentação significa tornar um pão possível de digerir bem e ter todo o seu valor nutricional. Acho que isso é das coisas mais importantes. Sem dúvida a massa-mãe, sem dúvida. Tudo é importante, mas acho que a fermentação está completamente esquecido, um bocadinho também fruto desta vida rápida que se tem hoje em dia, não é? Deste consumismo e que é tudo para amanhã, mas acho que voltarmos ao antigamente, voltar à tradição, significa mudanças até de hábitos e de formas de estar. E, portanto, não é só pensarmos num pão que tem mais qualidade e que tem mais valor nutricional, é darmos tempo para apreciar o processo do pão. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Tudo isso faz... E nós acreditamos muito numa perspectiva que eu acredito que também seja a vossa, que é bocado heritage-led innovation, ou seja, aprender com o passado e com a nossa herança e obviamente que incorporar a modernidade e os conhecimentos que hoje em dia temos e conciliar o melhor dos dois mundos. E a verdade é que quando aprendemos com as tais sociedades ou civilizações ancestrais e olhamos para as práticas que existiam e que deixaram de existir, muitas delas fazem sentido aos olhos do conhecimento que temos hoje. Não é? Uma coisa que é muito interessante e que se fazia ainda, faz muito parte da cultura mexicana do milho na América do Sul, a grande cultura cerealífera era o milho. É um processo, vocês já ouviram falar, que se chama nixtamalização. Portanto, o milho basicamente é cozido em água com cinzas, que é basicamente água alcalina, extremamente alcalina, e tipicamente o que acontece é que quando elevamos ou quando aproximamos o pH de um determinado alimento, nomeadamente vegetal, aos extremos, seja um pH muito alto, seja um pH muito baixo, a biodisponibilidade dos nutrientes aumenta. Portanto, no caso da fermentação, baixa-se o pH, torna-se o alimento mais ácido. No caso da fermentação do pão. No caso da nixtamalização, o que eles fazem é alcalinizar o milho. E aquilo é super curioso porque, na altura, as populações indígenas tinham tipicamente falta de um aminoácido que eu acho que era a niacina. Ok? E este processo de nixtamalização aumentava a biodisponibilidade. Portanto, esse aminoácido existia, mas não estava... Portanto, houve uma razão por trás dessa incrível... Portanto, eles desenvolveram uma técnica que passava por cozer o milho. E hoje em dia, aquela massa, como se chama, tipo, a massa de milho que é usada para fazer as tortilhas, o milho é nixtamalizado. Portanto, é cozido numa solução alcalina, tipicamente era água com cinzas, e isso altera completamente as propriedades do milho. A nível nutricional, aumenta o valor nutricional, e a nível até tecnológico, o milho, que é uma massa que não tem glúten e que desagrega imenso e é super crumbly, tem outro comportamento. Fica logo mais plástica, e as tortilhas permitem fazer os tais tacos e têm elasticidade quase como se tivessem glúten, mas sem glúten. Portanto, lá está o engenho de milénios, de centenas e centenas de anos de testes e experimentação, e portanto tem muito valor, e acho que devemos sem dúvida olhar para esse património e aprender com ele. Incrível. Isso é exatamente nós, eu acho que é importantíssimo percebermos que quando nós conseguimos ir agarrar num alimento que está inteiro, ele já vale por si, ele tem muito valor nutricional, mas de facto há técnicas que os tornam melhores ainda.
É o caso desse e é o caso da fermentação também, não é? Falaste há bocadinho no chucrute, no kimchi, Certo. no pão, inclusive, não é? Que nós estamos ao fermentar, estamos a desenvolver probióticos, certo? Certo. No caso do chucrute, mantêm-se vivos e, portanto, nós ainda estamos a ingerir os probióticos porque não passou por temperatura nenhuma. No caso do pão, já não. Mas houve um trabalho gigantesco que foi feito ali. É lá, E, não é? portanto, o trabalho todo que foi feito ali vai torná-lo, de facto, um pão incrível quando nós o vamos consumir. Não sei se dúvida. podemos chamar os pós-bióticos, não é? Mas, no fundo, há aqui um trabalho que é feito que nós vamos receber dele. E É isso, de um facto, bom é muito pão interessante. nutre, embora não tenha probióticos vivos, nutre Tem a uma ação boa que foi flora feita do... intestinal, que é super importante. Sim. Exatamente. E eu também tenho uma curiosidade, porque eu acho que vocês foram um bocadinho pioneiros na escolha daqueles cereais que agora já se começam a ouvir falar mais, como a espelta, como o trigo barbela ou o alentejano, porque esse género de cereais que são, no fundo, outras variedades de trigo, não é? Mas porque essa escolha e não um trigo mais tradicional? Certo. Nós, atenção, em termos de espécies, não é? A espécie de trigo mais comum para se fazer pão é o Triticum aestivum, acho que é assim que se pronuncia, portanto, que é o trigo mole comum. Nós acreditamos que o trigo mole comum, quando é realmente bem cultivado, de variedades que não são geneticamente modificadas, tem um grande valor nutricional. Portanto, e não achamos que cronicamente tenha que ser inferior aos seus antecessores mais ancestrais, como é o caso do espelta, ok? Mas ao mesmo tempo, na gleba gostamos de celebrar diversidade, não é? Portanto, e ir ao desencontro da monocultura que vemos nos dias de hoje. E então, apostar em variedades que, embora sejam menos produtivas, também têm perfis nutricionais próprios. Portanto, às tantas, o espelta é rico em certos minerais que o trigo mole não tem tanto. Por outro lado, o trigo mole também tem certos nutrientes em maior densidade que o trigo espelta. Mas esta diversidade, seja na alimentação de todos nós, seja no campo, é super importante. Em termos de saúde, uma alimentação variada é importante. Em termos de sustentabilidade, ter diversidade nos campos é muito, muito importante, porque a realidade é que, face a uma situação de adversidade ambiental, como já aconteceu, por exemplo, aqui em Portugal, no vinho, naquela altura da filoxera, em que se perdeu uma grande diversidade de variedades, etc., o que permitiu superar a tal devastação é realmente diversidade genética e perceber que havia uma variedade que era resistente e que se podiam enxertar até as variedades locais mais antigas nessa variedade, que acho que era a variedade, acho que é o que se chama de morangueira, se não estou em erro, nos Açores. Acho que aqui no continente é tipo são as videiras americanas ou o que for. Mas pronto, é um exemplo específico para apoiar, suportar este meu claim, que a diversidade nos campos é super importante, porque todos os anos são diferentes, não é? Uns são mais quentes, outros são mais frios, num chove, noutros faz seca, e depois o clima está a mudar ao longo do tempo, portanto há alterações climáticas e há sempre a possibilidade de haver doenças e pestes, etc. Portanto, ter diversidade nos campos é muito importante em termos de resiliência, porque aumenta a probabilidade de, entre as variedades cultivadas, uma ser resistente ao tal desafio, seja seca, seja uma doença qualquer, seja uma peste. E então a aposta, resumindo e concluindo, em diferentes variedades de trigo tem a ver com saúde, diferentes nutrientes, sabor, diferentes sabores e aromas e sustentabilidade, mais diversidade no campo. É isso. Sim, e é super interessante, não é? Porque também nos traz outro tipo de ingredientes. Claro está, nós também defendemos uma alimentação mais variada possível e acaba por defender Poderes estar sempre no mesmo tipo de pão, poderes todos os dias ir variando, só te traz, não é? Quanto mais diversidade, maior o equilíbrio. E acho que um bocadinho fruto, a nossa tendência é estarmos agarrados ao de sempre. E quando de repente entramos num sítio como uma gleba, em que nos dá uma panóplia, uma variedade grande, vários tipos de cereais, é porque inclusive vocês têm de quinoa. Há bocado falávamos do pão novo, com spirulina, com clorela, e portanto acho isso muito interessante. Matcha, acho isso muito interessante porque acho que é... Uma coisa que eu acredito imenso no pão é que toda a gente praticamente consome pão, não é? E
de um modo geral, as pessoas que o deixaram consumir foi por motivos de saúde, não é? Foi porque foi havendo uma degradação do valor nutricional do pão e da qualidade, e portanto foi-se deixando de consumir tanto como em tempos se consumiu. Mas a realidade é que o pão tem este valor imenso de estar no dia-a-dia das nossas vidas. Portanto, se nós aumentarmos 10%, 20%, 30%, se nós aos bocadinhos formos aumentando cada vez mais o valor nutricional dos nossos pães, o impacto na vida das pessoas é significativo. Claro. Porque é uma daquelas coisas tipo espirulina que vou de vez em quando, com muito esforço, consumir uma colher. Estás a ter no teu dia-a-dia algo que é de facto de elevado Acrescenta valor. valor, Claro, e não que é? acrescenta. E que é uma base e que é um pilar importante Eu também na acho. nossa alimentação. Sem dúvida, eu acho que chegou-se a o caminho foi mal feito. E, portanto, chegou-se a um ponto em que, de facto, o consumo do pão, quando alguém o tirava, era imediato que se sentia melhor. Não é? E agora, de facto, é perceber qual é que foi a razão disso acontecer e que, de facto, é importante que ele volte a entrar. E, portanto, não é um 8 ou 80, é o que é um ponto de qualidade e o que é a opção certa. Diz-me uma coisa, que é um tema que a mim me interessa imenso. Eu sou celíaca. Eu imagino que seja fosse maior, que estejam o tempo inteiro com pessoas a entrar-vos e a pedir, sim. Mas eu sei que o vosso pão, e por isso é que eu ia perguntar, porque celíacos não somos muitos, mas acho que intolerantes há imensos. Eu acho que a intolerância, sem dúvida, existe pela saturação. Aliás, a intolerância acontece, portanto o trigo, o glúten, no fundo, não está apenas no pão, não é? O glúten está no pacote, está na mostarda, está no molho de soja, está no molho inglês, está em todo o lado. E, portanto, existe uma saturação ao longo de um dia inteiro, 24 horas por dia, durante não sei quantos dias. Portanto, há de facto várias pessoas que quando tiram sentem melhorias. E, portanto, quando tiram o pão, juntam tudo. Juntam o facto de tirar o glúten ao facto de tirar o pão, não é? A questão é, com a fermentação, já praticamente não tem glúten nos vossos pães. Ia-te perguntar mais... É isso, há uma degradação, como explicava há pouco, das tais proteínas complexas e difíceis de digerir. E, portanto, a digestibilidade das proteínas aumenta muito, muito significativamente. Portanto, para pessoas intolerantes, recomendo vivamente que experimentem os nossos produtos, obviamente com moderação, como qualquer outro produto, não é? Porque não há... Acho que às vezes também se caem exageros. Portanto, agora, tipo, a dieta carnívora que é boa, agora os ovos, afinal, o drama do colesterol já foi ultrapassado, portanto, temos todos que comer 20 ovos por dia. E, portanto, acho que não faz sentido entrar aqui em grandes exageros. Acho que, obviamente, faz sentido ter uma alimentação consciente, diversificada e, portanto, para todos os intolerantes, acho sem dúvida que consumirem doses moderadas, tal como qualquer pessoa saudável, dos nossos pães, acho que faz todo o sentido e a partir da função. Portanto, já praticamente não tem glúten, no fundo, é isso? Houve uma pré-digestão. Já praticamente, porque lá está, o glúten são proteínas. As proteínas são constituídas por aminoácidos. Aminoácidos esses que são bons e que nos fazem bem. Portanto, o problema não são os building blocks dessas proteínas, é um bocado a conformação dessas proteínas. A forma complexa e difícil de digerir, com esses aminoácidos estão ligados em proteínas extremamente complexas. Quando chegam lá as proteases com as suas tesourinhas e começam a cortar, a digestibilidade aumenta imensamente. E, portanto, muito provavelmente, as proteínas de um pão de fermentação natural são provavelmente mais fáceis de digerir do que as proteínas, sei lá, de uns feijões cozidos ou Certo. bem que os feijões, os problemas associados A digestão também. têm a ver com polissacáridos, não têm a ver com oligosacáridos, não têm a ver com proteínas. Mas, por exemplo, as proteínas vegetais tipicamente são proteínas de absorção mais lenta, são proteínas mais difíceis de digerir, porque são mecanismos que as próprias plantas têm também de defesa contra predadores. E depois a germinação, a demolha, a germinação, a fermentação aumentam, que aumenta a biodisponibilidade e a digestibilidade dessas proteínas, entre outros nutrientes. Mas isto para dizer provavelmente um pão de fermentação natural é mais fácil de digerir do que umas leguminosas cozidas, por mais que tenham sido molhadas 24 horas. Agora, acho que se deve olhar também para este tipo de coisas de forma holística, não é? Portanto, por mais que ele consuma só pão de fermentação natural e leguminosas germinadas e que tenha todos os cuidados de alimentação que é possível ter, se eu, por exemplo, não me mexo e se sou extremamente sedentário,
Claro. Isso é problemático, certamente, porque reduz a funcionalidade do nosso corpo como um todo e reduz a aptidão do nosso corpo como um todo. Eu, por exemplo, quando fundei a Cleva, isto de fundar uma empresa é muito, muito complicado, e recordo-me que durante os primeiros 6, 7 anos, eu que era uma pessoa tipo, super habituada desde miúdo a fazer desporto, ténis, surf, N coisas, de repente não fiz durante 6 ou 7 anos qualquer desporto, e às tantas dormia mal e dormia pouco, e de repente uma série de coisas que eu sempre comi confortavelmente começaram a dar muito mais trabalho a digerir e a deixar-me mais inchado e indisposto, etc. Já nos últimos 2, 3 anos acho que acordei aqui um bocado para a vida e voltei a ter hábitos de sono e em termos de desporto muito mais saudáveis, fazer desporto frequentemente, tentar dormir as horas que devo dormir, e isso faz uma diferença absolutamente brutal. Portanto, sono, desporto, uma boa alimentação, a questão da flora intestinal, de nutrir uma boa flora intestinal, acho que É um trabalho em várias frentes, não é? coisas muito importantes. Sem dúvida. Também a questão do stress, por exemplo, uma das coisas que acho que todos sentimos é quando estamos perante muito stress, de repente, pelo menos para mim, acho que é relativamente frequente, a digestão não funciona da mesma maneira. A forma como lidamos com certos alimentos não funciona da mesma maneira, versus estarmos tranquilos e ao ar livre e a fazer as coisas que é natural fazermos. Acho que é preciso olhar para estas coisas todas, porque tipicamente não se resolve, não se atinge objetivos sustentáveis de saúde sem que se olhe para tudo. Para tudo, fazendo só uma pequena mudança, sem dúvida. isso. Sem dúvida. Diogo, e falando de sustentabilidade, vocês têm esta preocupação também com a escolha dos vossos fornecedores, com as práticas que eles acabam por ter, e na produção, vocês têm algumas práticas de reaproveitamento de ingredientes? Como é que vocês aplicam essa Sim, sustentabilidade? nós temos uns projetos giros a esse nível, alguns já estão postos em prática, nomeadamente uns crackers, umas tostas que nós temos ótimas em todas as lojas e que fazemos com pão de trigo barbela e alentejano que sobra, portanto fatiamos fininhos e tratamos no forno. Temos uma versão clássica, simples, e outra com azeite e alecrim. São Eu gostava tanto de comer isso tudo assim. É que eu compro para mim. Não, as tortas, agora estava a lembrar-me do pão, mas eu compro para a minha casa, para os meus filhos, e o cheiro é adorável. Um dia tenho de ter um sem glúten. Mesmo. Pois, o pão sem glúten é super desafiante. E para celíacos tem mesmo que ser em numa fábrica completamente separada, e tem que ser muito, muito rigoroso. Realmente fazer pão sem glúten É difícil. super, A base é super difícil. desafiante. Pois, mas se calhar não fazer para celíacos mesmo, e os celíacos que me desculpem, porque eu também sou, mas começar por fazer Sem ingredientes que contêm. sem ingredientes que tenham na base. Pode ter tipo. E, portanto, pode haver a contaminação, pode haver, mas é um pão naturalmente isento de glúten, mas que pode ter a contaminação. E isto já permite a muita gente. Cada vez Os vossos clientes fazem esta pressão para o... Alguns, sim, porque o nosso público, de um modo geral, é um público informado, preocupado com a saúde. Obviamente que uma grande percentagem das pessoas fica muito contente de saber que selecionamos os melhores cereais, moemos em mãos de pedra, fazemos fermentação natural e dão-se muito bem com os pães, mas depois há um grupo de pessoas que são celíacas, que não podem. E que era ótimo ter isso tudo para nós com um palco. Pode ser um projeto, pode ter, quem sabe. Eu acho que com a equipa de ideias já andamos há mais de um ano a tentar desenvolver um pão com glúten que nos deixe satisfeitos. Portanto, eu acho que há de surgir. Mas pronto, em termos de aproveitamento é isso. Tostas, estamos agora para lançar uns croutons, também vou pôr na salada, e sopas. Aí temos outra muito interessante que estamos a desenvolver com uma pequena empresa, uma startup que faz miso em Portugal. Portanto, ou seja, eles fazem o koji, que é arroz inoculado com um fungo, que é o Aspergillus oryzae, e eles fazem isso tudo aqui em Portugal, chama-se Kin Ferment, portanto, depois usam o miso para fazer múltiplos produtos, tamari, molho de soja, a miso, então nós estamos a fazer um miso de pão.
portanto, que nem a soja leva, porque a soja também, quer dizer, tipicamente Sim. é importada e tudo mais. Portanto, nós estamos a desenvolver um soyless soy sauce com o nosso pão, portanto, um género de um molho de soja sem soja, com aquela intensidade de sabor e pode ser usado em substituição do sal, etc. Mas sem soja, portanto, usamos o nosso pão e um miso também. E lá está, são produtos nos quais eu acredito imenso e que eu próprio, em minha casa, a cozinhar uso imenso, porque são uns intensificadores de sabor verdadeiramente naturais, clean label, sem aditivos, que substituem perfeitamente os caldos Knorr da vida, mas com grandes benefícios para a saúde e, neste caso, para o ambiente também, porque estamos a usar este Espetacular. produto. Muito cheiro. Vamos fazer um miso, depois vou-vos mandar umas amostras. Nós em breve, à partida, no próximo ano, lançamos isso. Tivemos em testes, mas depois de cada teste estão há 6 meses a fermentar, portanto é uma fermentação super longa, e então finalmente chegamos à receita que queríamos e vamos agora começar a produzir este mês, para daqui a 6 meses estar a lançar. Lançar. Isso é interessantíssimo. Boa. É isso. Queria fazer aqui uma pergunta, que era em relação aos cereais, à questão do cultivo dos cereais. Os vossos cereais são todos portugueses? Sim, sim. Nós o espelta já compramos em Espanha também, mas a realidade é que muitos dos nossos agricultores estão no Alto Alentejo, mesmo junto à fronteira, quer dizer, nós temos cereais a vir de Elvas, de fronteira, etc. Portanto, quer dizer, a nós não nos faz confusão se os cereais vierem do outro lado da fronteira, desde que cumpram os nossos requisitos em termos de serem locais, sustentáveis, etc. Portanto, mas nós, por exemplo, todo o trigo é do Alentejo, centeio também, espelta, neste momento estamos a gastar do Alentejo, mas também já compramos em Espanha, do outro lado da fronteira, milho é do Alentejo. Portanto, Espetacular. Falavas há bocadinho que até depois, consegui... pseudo-cereais, por exemplo, a quinoa também é portuguesa, uma marca que devem conhecer, que se chama Quinoa Portuguesa. Sim. Pronto. Que é ali daquela zona de Aveiro e das Beiras, onde cultivam a quinoa. Por exemplo, trigo sarraceno, já fizemos uma experiência no Ribatejo, mas já atrasado tivemos uma edição especial com o trigo sarraceno, que não é um cereal, não é? Mas esse aí compramos de uma variedade tradicional francesa, cultivada em França. Eles lá têm aquela tradição na Bretanha do blé noir, do trigo sarraceno, fazem aquelas galetes, aqueles crepes gigantes. Sim. Pronto, e temos tradição brutal de típico. trigo sarraceno, e nós fizemos uma parceria com um linho que trabalha para nós de pedra lá, portanto tradicional, como é tradicionalmente trigo sarraceno, que aí não era português, mas cereais mesmo, São praticamente. ou seja, digo com cereais espelta, o trigo, o centeio, o milho, portanto isso é tudo português. Isso é interessantíssimo. É isso. É espetacular. E geneticamente modificados é um tema que se fala muito, não é? Os vossos não são, ainda há bocadinho falávamos sobre isso, eu agora estava a querer voltar a perguntar. Claro. Certo, não são, portanto, também importa salientar que em Portugal a alimentação humana, aliás, na Europa, não é europeia, para a alimentação humana é proibido. Ok. Os cereais geneticamente modificados, os transgénicos, são proibidos. Ok. Agora, o geneticamente modificado também é assim um termo, quer dizer, tudo aquilo que nós consumimos de produtos agrícolas são produtos agrícolas que foram geneticamente modificados, mas de forma tradicional, através da seleção. Não é? Portanto, às tantas eu tenho, sei lá, 2 maçãs, uma que é grande e docinha e outra que é pequena e está cheia de bicho, ou é extremamente ácido ou amarga, ou o que quer que seja. Qual é que eu escolho para retirar semente e depois voltar a semear? Tipicamente são as variedades que mais nos convém, não é? E isso é o chamado melhoramento genético clássico, não é? Que sempre foi feito pelas pessoas, pelos agricultores, pelas famílias, e depois passou a ser feito por agrónomos, mas sempre numa perspectiva clássica em que, para obter uma nova variedade, demora 12 a 15 anos de seleção. E isso é uma forma de fazer as coisas. Outra forma, que é essa, que na Europa não é
não é legal para a alimentação humana, mas é para a alimentação animal, e acho que nos Estados Unidos é legal para a alimentação humana e animal, são os tais transgénicos, em que o que se faz é editar com biologia molecular. Não sou especialista no tema, mas eles conseguem editar o ADN das variedades, portanto, ou seja, conseguem perceber quais é que são os genes responsáveis pelas diferentes características e fazem inclusive coisas como, por exemplo, sei lá, há uma variedade de milho que é suscetível a uma doença qualquer, e há um inseto, ou seja, que nem sequer é daquela espécie, um inseto que sintetiza uma proteína qualquer que é tóxica para o tal agente invasor, seja uma doença, um fungo, seja um bicho qualquer, o que é que seja, e pegam no gene desse tal inseto responsável pela síntese dessa proteína e conseguem colocá-lo no milho para o milho passar a sintetizar essa proteína e tornar-se resistente a uma determinada doença ou um determinado fungo. Portanto, isso existe, portanto, nós não usamos nada disso, aliás, nem nós, nem ninguém Em Portugal. nem Na Europa. pode usar. Mas é assim, depois o que se diz é nós compramos diretamente aos agricultores e vamos ver os nossos trigos e centeios, etc., no campo. O que se diz é que depois por vezes pode haver fraude, e com os cereais panificáveis que se consome aqui em Portugal são todos importados de todo o lado e mais algum, cada um tiver mais barato, há risco de acharmos que não são geneticamente modificados e de o serem. Claro. E por isso é que para nós é muito importante trabalhar lado a lado e em parceria com os agricultores, porque sabemos aquilo que estamos a comprar e analisamos sempre os nossos cereais em laboratórios independentes à altura das colheitas para verificar os parâmetros de qualidade. Ou seja, temos um Acompanham tudo desde o início temos um até nível ao de incrível. cuidado muito, muito grande com isto, porque literalmente a gleba é isto e caracteriza-se por isto mesmo. Muitos parabéns mesmo. Obrigado. Sim, olha, Diogo, eu acho que por acaso só te queria fazer mesmo mais uma pergunta relativamente. Primeiro tenho uma curiosidade: quais é que são os vossos best-sellers, sem falar do pão, que vocês hoje na Gleba têm muita coisa. Certo. O que é que são aqueles produtos que os consumidores, como estavas a dizer, são pessoas já muito informadas, muito preocupadas? O que é que os consumidores mais procuram? Certo. Então, à parte do pão, em que o Barbela é assim o nosso super Barbella. best-seller e depois temos vários pães focaccias que funcionam super bem, etc. Depois também temos as cookies, que são super, super populares, em que nós usamos farinhas moídas em mãos de pedra, ou seja, 0% de açúcar de farinhas refinadas, 0% de açúcar refinado, ou seja, usamos um açúcar integral de cana, usamos farinha moída em mãos de pedra integral, usamos baunilha de Madagascar natural, portanto, ou seja, não é que comer 2 quilos, mas às tantas, certamente que comer uma de vez em quando não magoa a saúde de um indivíduo saudável, ao contrário de cookies extremamente industriais, com péssimos ingredientes, etc. Portanto, as cookies funcionam super, super bem. Depois, nós realmente temos estado a crescer uma área de mercearia complementar ao pão, ou seja, coisas que nós achamos que casam muito bem com pão. Aqui que nós temos as granolas, que são incríveis. Também, tipo, não são vegan porque fazemos com mel, fazer mel local, da Serra da Arrábida, portanto, usamos aveia integral, mel, sementes, etc. É uma granola super crocante, clean label, sem aditivos, funciona super bem. Depois temos uns cremes de frutos secos para barrar no pão, temos os 100% e depois temos uns que são um bocado mais próximos das Nutellas, mas depois uma Nutella tem 14% de avelã, a nossa tem tipo 70% de cacau puro integral e avelã, e depois tem um bocadinho de açúcar de coco para adoçar, que é um açúcar menos processado e mais integral. Portanto, uma grande diferença aí. Basta considerar que um chocolate negro com 70% tem um índice glicémico relativamente baixo, de 20 e qualquer coisa, ou seja, mais baixo do que
muito mais baixo que o índice glicémico de um pão branco, por exemplo, o chocolate negro, porque é muito rico em fibra, é muito rico em gorduras saudáveis, etc. Portanto, e tem 70% de cacau, 30% de açúcar. Portanto, um chocolate que tenha 70% de cacau, tipicamente o resto é açúcar. Mas tem um índice glicémico baixo, não é? Portanto, a mesma coisa acontece quando temos um creme de frutos secos que tem de 70% para cima de fruto seco e depois tem só um bocadinho de açúcar, não é? Faz toda a diferença. Ao invés do que se vê na indústria, que é 14% de avelão, 70% de açúcar, ou 80% de açúcar. É absurdo, depois 10% de óleo de palma. Sim, acho que isso reflete muito a forma como a Gleba também representa a nossa filosofia do podcast dos 80-20. No fundo, teres 80% de boas escolhas, mais equilibradas e mais saudáveis, e tens ali um 20% guludice para ir buscar esse cookie ou esses cremes, não é? Sem dúvida, é isso. Olha, eu gostei muito deste bocadinho. Eu também. Obrigada, Diogo. Já de ficar aqui para aprender muito mais. Sim. Olha, aprendi imenso sobre os geneticamente modificados. Achei super interessante a tua explicação. É muito. No fundo, pão é história, é ciência, é saúde. Há todo um processo que deve ser respeitado para produzirmos um pão. É muito importante olhar para o pão de uma forma consciente e saber escolher. E eu acho que nós conseguimos passar aqui os 3 Açores. Diogo, muito obrigada por este carinho mesmo. Obrigado. Uma aula muito importante. Eu disse.